Olá, sejam bem-vindos ao terceiro milênio, a visão espírita para uma nova era, um programa da Liga Espírita Pelotense. A temática do terceiro milênio hoje é sobre namoro, sexo e casamento. E para abordar esta temática aqui junto conosco, o nosso convidado, nosso amigo Ari Carrasco. Ari, que alegria, satisfação de receber o terceiro milênio. Satisfação é toda minha, Madeira. Seja bem-vindo. Prazer. Ari, hoje vamos falar um tema por demais interessante: namoro, sexo e casamento. Isso é importante. Mas, Ari, na visão espírita, o que é o namoro? Na realidade, assim, Madeira, o namoro é aquele suave encantamento, né, de duas almas que comprometidas se reencontram, né, para quê? Para consolidar um afeto e construir a família, né, casar, construir a família, e para isso nós devemos namorar sempre. Nós temos que levar o namoro para o casamento, que é para o casamento dar certo, né? Então, assim, o namoro é que vai fazer o encantamento da relação, né? Então, assim, ela não se resume só ao ato sexual, a troca de energia, mas todo um processo de autoconhecimento de ambos, se autoajudando e consolidando aquele afeto, que é o objetivo maior. E a família, né? Esse é o objetivo. Então, para isso, nós temos que namorar, e sempre. Que é para manter firme esse casamento, né? Namoro só não é só lá na fase inicial, não, né? não. A gente está se conhecendo, mas também que esse namoro seja também levado para o casamento. casamento. Porque para nós poder, assim, consolidar, né, o nosso afeto com a nossa parceira, o nosso parceiro, mantendo o namoro. Então, esse tem que começa lá naquela fase de conhecimento, mas que temos que levar ele para o nosso casamento também, para manter ele, vou dizer assim, florido, ativo, né? Não deixar a coisa ir para a rotina. Então, o namoro é andar de mãozinha, né? É trocar gentileza, né? É autoajuda um do outro, tentando se ajudar, se auxiliar mutuamente. Aí sim, é aquele processo que a gente vai criar um laço de amizade, de afeto muito forte e vai manter esse casamento. Mas é primordial que o namoro, o romantismo esteja presente nesse casamento. Se faz necessário. Se faz necessário, exatamente. A gente fazer valer aquela frase, né? Os eternos namorados. Os eternos namorados, né? Assim, então isso aí é importante, que nós mantenha, né, dentro da nossa relação o namoro, né? Então é importantíssimo. Então o namoro sempre. Namoro que sempre. É para nós manter a nossa relação sempre ativa. Né? Isso é muito bom. E como devemos entender o ficar e o namorido ou namorida tão em moda atualmente? Como podemos entender essa questão do ficar e do namorido, a namorida? Assim, o ficar, as pessoas, o que elas fazem hoje em dia? Eles deixaram de lado o romantismo, o afeto, né? Então as pessoas, o que elas querem? É se relacionar. Né? Então, assim, aí que começam as nossas dificuldades, nossos problemas, né? Nessa coisa de troca de parceiro, de hoje eu fico com alguém, amanhã eu fico com outro, né? Esse é o ficar. Mas nesse ficar se pressupõe uma relação sexual, essa troca de energia. E quando há troca de energia, há um comprometimento de ambos, né? E isso dura longo tempo, né? Que é para isso. Então, assim, ali no momento que eu tive uma relação nesse ficar, ou nesse namorido que as pessoas chamam, eu estou comprometido com aquela pessoa, né? Assim, eu iniciei uma relação de compromisso com aquela pessoa, então eu estou comprometido ali. E se eu troquei energia, e se nessa relação eu despertei o sentimento real, sincero daquela pessoa, me comprometi mais ainda, né? Se eu passar adiante, abandonar, coisa assim. Então, assim, nós temos que ter muito cuidado nesta troca que a gente vai fazendo, né? Que as pessoas deixaram de lado todo aquele encantamento que tinha do reencontro das pessoas, que é namoro, noivado, né? Todo aquele encantamento que criava a expectativa de um casamento, de criar uma família, construir uma família, e as pessoas deixaram tudo de lado como se a família tivesse falido. Isso. E na realidade não está. Então as pessoas partiram por outro tipo de só a questão da sensação, do prazer, né? Então, assim, isso aí eu acho que não vai levar a nada, vai gerar sofrimento, tanto na parte física e o comprometimento espiritual
com relacionado com aqueles espíritos que a gente se envolveu, né? Então, quando recebemos dentro da nossa família, através da reencarnação, esses espíritos que nos cobram, que nos criam dificuldade de convivência, são exatamente aqueles que às vezes a gente abandonou nessas relações, né? Fizemos sofrer, geramos a dor, desconforto. A vida vai nos devolver. Vai nos devolver para mim recomeçar uma nova situação, aí sim, de respeito, de dar o amor que eu neguei, né? Toda essa situação que eu gerei. Então, assim, tudo que eu fizer com o outro em relação ao sentimento, se eu brincar com o sentimento de alguém, eu vou ser testado no meu também, com certeza. Ou agora, ou lá na frente. A vida vai fazer isso comigo. Deus não está me castigando. Eu criei uma expectativa, uma situação, e a lei de causa e efeito simplesmente me devolve o pacote. É teu. O que eu criou, resolve agora. E é bem assim que a coisa funciona. E às vezes a gente se desespera nesse momento. Não entende por que eu estou passando dentro é verdade. Né? E é exatamente isso aí que a gente não lembra. Desse nosso contato nós temos o nosso semelhante. A gente só quer usar o outro, né? Sexualmente falando, né? E não tem nenhuma relação de sentimento, de carinho pelo outro, respeito pelo outro. E isso nos traz consequências. Nos traz consequências. Certeza, né? Mais cedo, mais tarde. Isso vai vindo. Vem. Né? Então, assim, quando eu tiver a consciência desperta, ali nos apresenta a conta. Com certeza, é bem assim que funciona, né? Então, por isso, às vezes, parece que a pessoa não vai estar se dando bem em tudo, aparentemente, né? Mas, quando chegar o momento que a minha consciência despertar para a realidade das coisas, do sentido da vida, da relação, aí eu começo a receber, tu fez isso, a consciência começa a me mostrar e eu tenho que dar conta. É assim que funciona, né? Ari, hoje em dia é comum verificarmos que o namoro vem acompanhado da vida sexual ativa entre os jovens e também entre os adultos, inclusive sendo mostrado como padrão de vida, padrão de comportamento na mídia. Qual a postura que devemos ter frente a isso, nessa questão? Infelizmente, assim, esse sentido precoce, vamos dizer assim, né, da sexualidade, que a própria mídia, alguns profissionais da área incentivam e acham natural, normal, acaba levando a pessoa ao instinto animal, aquela inicial, né, da nossa evolução. Porque assim, a pessoa passa a ver esse comportamento natural, normal, né? Tanto é que hoje é o que mais se fala. Assim, da Ibope, se tiver um programa que leva para esse lado, que mexe com a área da sexualidade, né? Então ali as pessoas vão... Você vê que a nossa mente ainda está voltada para essa situação do sexo, vamos dizer assim, né? E que quando isso aí é uma consequência natural de uma relação. Sim, nós não estamos na Terra, né, para viver de sexo. Isso. Né? Nós estamos na Terra para aprender, para evoluir, buscar o autoconhecimento, a nossa reforma interior e amar, né? Que não significa fazer sexo. Sexo é uma consequência natural de uma relação, né? Então nós temos que ter essa visão, né, de que é cada coisa, qual o sentido da vida, o que eu vim fazer aqui, né? Por que eu estou aqui, o que Deus quer comigo aqui, para onde eu vou depois, quais as consequências dos meus atos, sejam eles bons ou ruins, lá na frente, como vai funcionar isso para mim na espiritualidade? Então tudo isso eu tenho que ter essa consciência, né? E infelizmente a nossa mídia e, como eu disse, alguns profissionais, né, incentivam, né, essa situação precoce que está atingindo lá nossas crianças. E muito adulto desavisado também, porque na verdade muito bem lembrado. Temos a idade do corpo, mas a maturidade do espírito, né? E então o nosso corpo é o tipo cavalo mal domado. Assim, se o espírito gerente do corpo não me domar, não me avaliar e me melhorar intimamente, o meu corpo vai seguir, né, exigindo certas coisas que cabe a mim, espírito, dominar, que são as minhas tendências, más tendências dentro dessa área. Então, e isso nós temos que falar assim, na nossa família,
Hoje nós temos que ter a coragem de sentar com o nosso filho, com o nosso jovem, e falar claramente, objetivamente, o que é o sexo, qual é o objetivo dele, para ensinar o nosso jovem a ter o que? Responsabilidade. Não é proibir, mas ensinar a usar com responsabilidade, com respeito ao outro, porque isso gera consequência, né? Por isso nós temos hoje uma situação meio desorganizada a nível moral dentro desta área, né? Porque é um incentivo em massa da mídia que entra dentro da nossa casa e isso forma opinião. E forma opinião. Forma opinião. E se o pai, a mãe, a família não estiver atento, né, e não conversar sobre isso aí, limitar algumas coisas, a sociedade vai começar a se perder nisso aí. Porque hoje qualquer novela hoje te dá um baile de qualquer coisa, te dá aula de qualquer situação, né, das piores possíveis, menos moral. Menos moral. Infelizmente a sociedade vai se perder por aí, né? Se nós não estivermos atentos, né? E fazer a nossa parte dentro disso aí, né? E isso tem que ser feito onde? Dentro da família. A família é a maior responsável pela educação sexual dos filhos. E se a família é a célula básica da nossa sociedade. Né? A gente exporta para a sociedade aquilo que a gente, o que tem dentro de casa. Que a gente tem dentro de casa. Lembrado. Tudo aquilo que nós temos desorganizado dentro da sociedade, nós temos que lembrar o quê? Aquele cidadão saiu dentro de um lar. Então faltou alguma coisa na base que hoje ele não tem condições de conviver em sociedade. Então ele provoca tudo que se vê que está acontecendo, que a mídia noticia, porque que falta lá na base, faltou na base a educação, a formação do caráter, né? Infelizmente, enquanto nós não nos der conta disso aí, nós vamos ter esses desregramentos aí, né? E o pior de tudo é que a maioria das pessoas, embora criticando e falando, elas assistem. Elas assistem. Elas assistem. Tu basta ver nós ver o ibope que dá isso aí. O ibope que dá. Agora, se tu colocar uma situação lá de educação, de incentivo a isso, aquilo, as pessoas não querem assistir, não tem tempo para isso aí. Mas nós devemos sim prestar atenção que nós somos um ser espiritual passando por experiências físicas. Nós não somos um corpo físico, né? Então nós temos que nos ater à nossa condição espiritual. Qual a minha responsabilidade? O que eu vim fazer aqui na Terra? Porque assim, se eu me ver como espírito imortal que somos, que eu estou aqui para aprender, trabalhar, amar e voltar para casa, que é o mundo espiritual. Eu não sou da Terra. E vamos lembrar Jesus. Meu reino não é deste mundo. Se de Jesus não é, o nosso também não é. Não, com certeza. Então nós temos que começar a aprender, né? Parar para pensar e colocar cada coisa no seu lugar para a gente não se perder e não deixar a nossa juventude se perder junto nisso aí também. Alguém tem que dar o passo inicial. É necessário. Né? É necessário. Como a doutrina espírita conceitua o sexo? Olha, o objetivo maior do sexo é a reprodução humana e propiciar a reencarnação dos espíritos. Para quê? Para nós evoluir, né? Trabalhar passar pelas nossas provações necessárias, atender as nossas questões de expiação que a gente já tenha gerado, né? Aprender, como eu coloquei, nos preparar, evoluir e voltar para casa um novo retorno. E aí sim por diante, tantas vezes for necessário, até que nós consiga nos melhorar dentro desse planeta, desse padrão que nós estamos inseridos. Quando o mundo não comportar mais, não me der mais o conhecimento, não me gere mais aquilo que me interessa para a minha evolução, eu vou, se Deus quiser, passar adiante, né? Ou vou acabar ficando num outro mundo igual, semelhante ou primitivo para mim reaprender, né? Então assim, e a lei de progresso que nós estamos inseridos. Então o sexo, ele é ótimo, ele é bom. Quem disser o contrário está mentindo. Ele é muito bom, é maravilhoso. Então ele atende a necessidade da reprodução humana, a perpetuação da espécie, a propicia a reencarnação dos espíritos, e isso nós temos que ter o cuidado na limitação da reencarnação, mas também me traz uma estabilidade física, mental, me traz uma alegria de viver, né? Me dá um incentivo, mas que nós temos que ter a consciência que o sexo não é o objetivo maior. O ser psicológico hoje,
ele continua fazendo sexo, mas ele já pensa da cintura para cima. Porque já tem uma outra visão de mundo, de espiritualidade, né? De o que é sexo, né? Então a gente continua fazendo ele, mas já com um pensamento lá adiante, né? Que nós somos seres espirituais, que eu não estou aqui só para viver de sexo, né? Que ele faz parte, né? Ele é divino e faz parte, e eu tenho que usar com responsabilidade. Esse é o meu papel, né? Então eu não posso desviar ele das funções que são o objetivo dele, né? Extrapolar isso aí. Então eu tenho que ter equilíbrio em todo. Eu tendo equilíbrio, eu estou tranquilo com a minha paz de consciência, né? E estou cumprindo a minha função de espírito imortal, hoje passando por uma experiência física. Esse seria o segredo que não é segredo, né? Sim. É viver em equilíbrio. Em equilíbrio. Eu mantendo o equilíbrio das minhas funções, eu estou em paz comigo mesmo, com a minha consciência, e estou fazendo a minha parte. Então, assim, não tem nada proibido como as pessoas pensam, não, eu sou espírito, hoje não pratico mais sexo. Não existe isso aí. Né? Tudo faz parte da vida, e para nós dizer que conhecemos, eu tenho que passar pela experiência. Claro. Tá? De teoria, o mundo está cheio. Agora, nós vamos avaliar cada situação de acordo com que nós vamos passar pelas experiências e as necessidades que a vida vai nos apresentando. Ari, o que eu diria para nós, diante daquelas pessoas que buscam o sexo apenas para o prazer? Há pessoas que parece que só vivem para isso. Para o sexo. Apenas para o prazer sexual. Sim. Porque, assim, na realidade, assim, a pessoa que vive, aqui que eu disse, é um desequilíbrio. No momento que eu priorizo o sexo, né? É um desequilíbrio meu, já começa por aí. Né? Porque assim, que realmente nós não estamos aqui só para praticar sexo. Claro. Então a pessoa que cria com prioridade é uma situação até meio patológica. Alguns anos atrás eu participei lá de um trabalho no Hospital Espírita com a dona Lídia, com o seu Milton, e uma das pessoas que estava lá internada, que eu conversei em particular com ela estava ali porque ela teve uma dificuldade de ereção e ela não conseguia praticar mais sexo. E adoeceu, estava lá dentro, por aquilo ali. Né? Aí eu conversando com ela, disse, tá, meu irmão, presta atenção. Nós não estamos aqui só para isso aí, meu irmão. Isso é uma situação que qualquer um de nós pode passar e que nós temos uma medicina para resolver. Claro. Né? E assim, agora tu tem que priorizar o quê? A tua família, a tua vida, o teu trabalho, o estudo que tu está fazendo, né? Procurar ser feliz na medida do possível. E essas coisas que acontecem é natural e normal. Qualquer pessoa, qualquer ser humano pode passar por uma dificuldade que tem um porquê. Por que eu estou passando por aquilo ali? Né? Então, assim, eu não posso priorizar isso aí, senão vou adoecer, vai ficar um troço patológico e tu vê uma pessoa internada porque não pode mais fazer sexo e acho que o objetivo de vida dela era aquilo ali. Então, esse cuidado nós temos que ter, que é voltar ao instinto animal, né? A pessoa não usar o raciocínio, a lógica das coisas, né? E priorizar uma situação. Então eu entendo assim, que é uma situação até meio patológica. Aqueles que elegem o sexo como prioridade de vida. Então assim, não é o objetivo. Não é o objetivo. Né? Então assim, isso vai gerar desequilíbrio, tanto a nível físico como espiritual. Né? Esses seres fissurados em sexo, o que eles fazem? Desencarnam e depois eles vampirizam. Aqueles encarnados também são fissurados em sexo, né? Então nós temos que ter esse cuidado. Senão eu passo para lá, de repente eu viro vampiro na área sexual. Né? Porque o desencarnado não tem mais o corpo, o que ele faz? Ele vai procurar alguém que gosta de fazer sexo e vai se aproximar daquelas pessoas. Então tem que ter esse cuidado. Né? Ter equilíbrio, como eu coloquei, em tudo. Usar com sabedoria, com responsabilidade. Conhecendo qual a finalidade dele. E vou manter tranquilo. Sabe, uma feita perguntaram para o Chico Xavier, Chico, o que tu acha do amor livre? Né? Se ele era a favor do amor livre? Ele surpreendeu a todos ao responder. Sim. Eu sou a favor do amor livre. Eles ficaram apavorados. Porém, não sou a favor do sexo livre. O amor completou. O amor livre. O amor livre, né? Então temos que amar com liberdade. Com liberdade, porque nós temos que ser uma lei de amor. Então, amar não tem contraindicação. Agora, sexo
Só com equilíbrio. Só com equilíbrio. E com conhecimento de causa, né? Qual o objetivo dele. E se nós passar disso, a situação já vai para o lado da patologia, né? Claro, para levar ao desequilíbrio, né? E a gente vê tanta situação que a gente passa e outras pessoas passam, né? Que ainda somos verdes nisso aí, né? Estamos aprendendo. E é uma área que ainda nos compromete, né? Nós temos que ter essa consciência. Claro. E o casamento? Como a doutrina espírita, ela conceitua o casamento? O casamento, assim, está lá no Livro dos Espíritos, assim, se houvesse abolição do casamento, seria um retrocesso, né? Uma coisa egoísta. Seria voltar, né, numa situação anterior que não se tinha respeito, não existia família assim constituída. Existia um grupamento de pessoas, né, que se juntavam e faziam o sexo. Quando a família foi constituída e que as pessoas passaram a ser marido, mulher, um casal normal, constituindo família, tendo seus filhos, tendo seu lar, né, que a coisa já ficou mais trabalhada nesse sentido, nós podemos dizer que as coisas começaram a entrar dentro daquilo que foi a proposta de Jesus, né, dos ensinos espíritas. Mas que o retrocesso nisso aí seria voltar ao primitivismo nosso, né? Então, assim, essa abolição do casamento seria voltar à parte instintiva nossa, né, do início da nossa evolução, né? E nós não tínhamos ainda esse conhecimento de família, aquela noção de família. E hoje, graças a Deus, a gente tem. E mesmo assim, você pode ver que há muita assim, separação, há muita situação acontecendo, exatamente por nosso egoísmo. Por não entender ainda a necessidade de família. Nós temos que viver em sociedade, nós somos constituídos para viver em sociedade. O sujeito não foi feito para viver sozinho. Não, isolado não. Viver em sociedade, né? E aí os grupos familiares, né, sociais que se formam, a partir daí nós formamos a base de uma sociedade. Né? Mas nós temos que construir o nosso grupo. E a partir dali nós vamos trabalhar em prol de uma sociedade, da coletividade, né? Que é para haver a evolução, para nós ganhar uma evolução. Então nós temos que passar por essa fase, nos humanizar. Isso aí que está faltando para nós ainda, né? Que a gente não consegue ainda bem, às vezes, absorver isso aí, né? Então o casamento, ele é divino. Ele é divino, é de ordem divina e deve ser assim. Isso não está abolido. As pessoas estão abolindo porque querem, né? Mas não está abolido, não. E morar juntos é casamento? Morar juntos? Com certeza. Não é um papel que vai nos dizer assim, tu é casado com essa ou aquela. Não. Se nós houver atração, é o primeiro que atrai o homem e a mulher, é através de uma atração, né? A pessoa olha para o outro, existe aquela atração, aquela afinidade entre o casal, né? E a partir dali, a pessoa diz, bom, vamos morar juntos? Começou o compromisso. Volto a repetir, sempre que houver a troca de energia, ali já iniciou uma responsabilidade. Energias sexuais. Então já é casamento. Basta eu passar a morar junto, eu estou casado. Sim, eu tenho compromisso. Sim, não há a necessidade do papel escrito. Mas perante a espiritualidade já há um compromisso. O compromisso está ali. O papel é o quê? Para regular a nossa situação social. Isso, as leis dos homens. As leis dos homens. Né? Eu vou me ajustar à lei dos homens através daquele casamento que existe aí em cartório, tal, né? Questão de herência, de bens e tal. Isso, são as leis mas que se faz necessário. O casamento verdadeiro é o de alma, de espírito. De almas que se afinizam, se reencontram e vão construir uma vida junto. Ou não, também não. Não, também. Eu acredito em alma algema. Né? Aquelas que se algemam. Não, né? Alma gêmea, mas algema. Algema eu acredito. Né? Então é por aí. Então o casamento é assim, ele é divino, né? Ele é divino. Então se nós estivermos dentro de uma relação, é importante esse esclarecimento, né, dentro da visão espírita, que moraram juntos perante, né, a espiritualidade, já há uma união, há um casamento. Sim, há um casamento. Então, assim, são vários tipos de casamento, né? Eu até gostaria que tu pudesse mais adiante então nos falar. Não sei se der tempo. Sim, poderia assim, nos falar os tipos de casamento que existe aqui na Terra. Sim, que nós temos assim, o provacional, né, que é aquele que as almas se encontram, né, para dirimir as dificuldades que eles criaram juntos. Assim, passar pelas provas naturais normais
que qualquer espírito vai passar para ele poder evoluir e crescer. E não é diferente dentro de uma relação, no casamento, né? Então nós vamos passar juntos por provas, por situações, né? Que somos personalidades diferentes, cada um pensa do seu modo, mas que nós devemos buscar um bem comum para nós poder conviver, né? Às vezes nos anulando um pouquinho aqui, entendendo do outro lado, que é para nós poder ajustar as coisas, que é para dar certo. São os provacionais, né? E nós temos o próximo que tu tens aqui, os acidentais. São aquelas almas inferiorizadas, que aí tu ficar aqui, muitas vezes, né? Se encontram lá na balada, lá, ficam juntas, né? Então, às vezes, são almas inferiorizadas ainda, que se encontram, né? E passam por situações, e às vezes esses casais, quando se unem, dificilmente se separam. Porque assim, porque eles são tão atraídos dentro daqueles que eles foram buscar, que eles, e é um aprendizado para eles passar por ali. Assim, foi uma coisa acidental, mas eles não conseguem se separar. Né? Então assim, eles se comprometem na realidade, né? Que são almas inferiorizadas ainda. Assim, que não tem uma visão de relação, de família ainda, mas que se reencontram e se comprometem ali. Então, às vezes nos provacionais a gente passa por essa situação de receber essas almas que a gente usou, né? Que abusou e abandonou. Então, às vezes a gente recebe de volta. E os afins são realmente aqueles que já conviveram junto, eles já têm um histórico junto de vivência em família e se reencontram para quê? Para consolidar afeto, para fortalecer os laços entre eles, né? E nós temos os transcendentais, né? Os afins, né? Esses afins, e os sacrificiais. Tem que eu esqueci ele, tá? Que são aqueles assim, que uma alma mais elevada se sacrifica em favor da outra inferiorizada. É aquele tipo que a gente vê, né? Que a gente se diz, né? Que o marido é um... Sim, o cara tranquilo, tal, e às vezes a esposa lá passa a ter uma Mariana na vida da gente. Exatamente. Assim, mas o que está acontecendo ali? Eu, às vezes, embora esteja uma elevação, eu reconheço que eu falhei perante aquela alma e eu vim para resgatar ela. Então eu vou me sacrificar dentro de uma situação estabelecida para aquele ser para poder reerguer ela. Esse é o objetivo, né? Então, ou vice-versa também. Ou vice-versa também. Claro. Isso aí, né? Não vão sacrificar só uma, mas ou vice-versa. Mas é o papel. É uma alma mais elevada que se encontra com uma alma mais inferiorizada, com o objetivo de reerguer ela, fazer ela se elevar. E no final, os transcendentais são aquelas almas que se reúnem com um objetivo maior. Almas que vêm para alavancar o progresso, dentro de uma área qualquer da ciência, do amor, né, da fraternidade, né, do conhecimento em geral, com o objetivo de alavancar o progresso de uma sociedade. São almas que já passaram praticamente por várias provas e já trazem uma bagagem espiritual muito elevada. Nós temos exemplos ainda na Terra. Aí, né? Temos exemplos. Então, por aí, eles trabalhando, aí, nos dando força ainda, fazendo nos alavancar a nossa caminhada evolutiva. Ali, foi muito bom estar aqui junto contigo, trazendo esse tema sempre demais, fascinante, importante, que é sobre namoro, sexo e casamento. Queremos te agradecer profundamente a tua presença. Sim, meu irmão, sempre que precisarem, estamos aí para trabalhar junto, para aprender junto. Né? Porque eu também estou aprendendo. Nós estamos juntos, a gente aprende. Com certeza. Chegará outras vezes aqui abordando outros temas. Com certeza. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Informamos que nossos programas estão disponíveis no portal lep.org.br/Terceiro Milênio. Acesse esse portal que você estará assistindo aos nossos programas. O Terceiro Milênio fica por aqui. Agradecemos seu carinho, sua atenção, sua audiência. Nosso muito obrigado. Que Deus nos abençoe, muita paz e muita luz.